Bom dia a todos. Me chamo Ana Carolina e, juntamente aos colegas Jean, Eduarda, Maitê e Rafaela, iremos apresentar sobre o Tifton 85. Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de Forragicultura para a Produção Animal, coordenada pelo professor Diego Prado de Vargas. A apresentação do trabalho se dará conforme este cronograma, iniciando pela introdução, após classificação, descrição morfológica, características agronômicas, adaptação e estabelecimento, manejo, planejamento forrageiro e utilização e, por fim, as referências utilizadas para a produção deste trabalho. Iniciando pela introdução, o Tifton 85 é considerado uma das gramíneas mais difundidas no mundo, principalmente em regiões subtropicais e tropicais, por ser uma forragem que se desenvolve em períodos de calor. Ele possui alto valor nutritivo e potencial produtivo, porém, ele exige alguns cuidados específicos em seu manejo para que desempenhe ao máximo suas características produtivas. O Tifton é originado a partir do melhoramento genético entre o cruzamento do Tifton 68 com o Cynodon dactylon, que é oriundo da África do Sul e popularmente conhecido como bermuda verdadeira. O Tifton 85 ele foi lançado em 1992, sendo considerado o melhor híbrido de Tifton. Portanto, por ser uma gramínea tropical, ele apresenta ação máxima fotossintetizante em temperaturas médias de 30 a 35 graus Celsius, possui alta palatabilidade, cerca de 58 a 65% de digestibilidade e em torno de 11 a 13% de proteína bruta. Classificação. O Tifton 85 possui ciclo de vida perene, sendo seu desenvolvimento máximo no verão. Neste slide, nós temos algumas imagens. A figura 1 mostra o Tifton 85 após 90 dias de plantio. A figura 2, um canteiro com mudas de Tifton 85. E a figura 3, bovinos em pastagem de Tifton 85. A descrição morfológica, então, do Tifton 85 tem diversas espécies desse gênero, né, do gênero Cynodon, que são originárias do sudeste da África e recebem comumente o nome de grama bermuda. Então, trata-se de uma gramínea perene de verão e períodos quentes. Ela possui uma folha típica com lâminas estreitas, lígula membranosa e leve pubescência na região do colo. Estabelece através de rizomas de estalões e algumas espécies por meio de semente também. Então, os seus caules, né, eles se espalham rapidamente pelo solo e eles apresentam coloração verde escura. E em 1996, Mullen então disse que híbridos enraizam e podem crescer de 0,40 a 0,60 metros de altura. Bom, quanto às características agronômicas do Tifton, ele apresenta grande massa foliar, porte mais alto, colmos mais compridos, hastes delgadas e lisas, folhas mais extensas e de coloração verde escura, estolões médios que se expandem rapidamente. Ainda apresenta relação folha-colmo superior ao Tifton 68, o que lhe confere maior qualidade. Bom dia, boa tarde. Eu sou a Maitê e eu vou falar um pouco sobre o estabelecimento e adequação do Tifton 85. O Tifton 85 é um capim bastante recomendado para afinação e pastejo e é uma gramínea rizomatosa, ou seja, tem raízes horizontais, então consegue cobrir uma área bem grande, impedindo a erosão e dificultando o estabelecimento de plantas invasoras. Além disso, apresenta boa resistência a doenças e a diferentes mudanças climáticas, sendo assim uma planta com bastante capacidade de adaptação. E como primeiro passo para adequação, seria destruir a vegetação já existente no piquete e então aumentar o pH do solo para 5,5.
ou um pouquinho mais por meio da calagem, dando preferência ao calcário dolomítico, que contém magnésio como fonte de nutriente. E futuramente, quando for planejado sobre semear espécies de inverno, deve-se corrigir o pH para 6. Em solos arenosos, aplicar o total de fósforo e a metade de potássio, indicando juntamente 30 kg de nitrogênio por hectare, conforme resultados da análise do solo. Tão logo as plantas iniciarem rebrote primaveril. Aplicar mais 70 kg de nitrogênio por hectare e a metade da indicação de potássio quando os estolões iniciarem o desenvolvimento. Após a correção do solo, o Tifton 85 é uma das melhores gramíneas já produzidas. E para que ocorra bom rebrote e maior produção, a recomendação da altura de pastagens está entre 18 a 20 centímetros do solo, quando o pastejo for lotação contínua, e 25 a 30 centímetros para a entrada dos animais e 10 centímetros para a saída, quando for pastejo rotacionado. E o intervalo para retorno ao mesmo piquete acontecerá em intervalos de aproximadamente 3 a 5 semanas, dependendo da época do ano, da umidade e da fertilidade do solo, o que resultará numa divisão diária de mais ou menos 21 piquetes na média. Bom dia, pessoal. O meu nome é Jean e eu vou falar sobre o manejo. Que o objetivo do manejo nas pastagens é certificar a durabilidade e o rendimento da planta, além de providenciar o alimento de qualidade e também com quantidade para suprir as exigências nutricionais dos animais. Esses objetivos são muitas vezes conflitantes, porque o ideal para a planta não é o ideal para o animal e vice-versa. Dado o peculiar hábito de crescimento da gramínea, estolonífero são indicados para a formação de pastagem em área de maior declividade ou em solos de estrutura fraca, colaborando para a diminuição da erosão. Por outro lado, necessitam de áreas bem drenadas, não tolerando alagamentos prolongados, e a textura do solo não configura um fator limitante, assim como para todos os sinodões. Preferencialmente, o Tifton deve ser cultivado em solos profundos e bem drenados, pois com a grande maioria das plantas forrageiras, as únicas limitações do terreno em termos de textura são solos muito argilosos, que ocorrem grande compactação, e solos arenosos que não retêm a água. De forma geral, trabalhos enfocados no Brasil e no exterior sobre o sinodão indicam que para todas as espécies cultivadas do gênero, o intervalo de descanso deve ser de aproximadamente 28 dias, 4 semanas no verão, ou ao redor de 42 dias, 6 semanas no caso no inverno, sob pena de ocorrer queda na qualidade da forrageira, porque ele continua produzindo, tornando o alimento mais fibroso. No que diz respeito à altura de saída dos animais, deve ocorrer quando o resíduo estiver na faixa de 10 a 15 centímetros, em condições especiais como a produção de feno, o manejo da área de Tifton, também para o sobreplantio de gramíneas de inverno, como aveia, azevém, trigo, centeio, por exemplo. A altura de resíduo poderia ser um pouco mais drástica, na faixa de 5 a 7 centímetros do nível do solo. Oi, eu sou a Maite e eu vou falar um pouco sobre o planejamento forrageiro e sua utilização. Ao iniciar o planejamento forrageiro, o principal objetivo é evitar a ocorrência do chamado vazio forrageiro. E para isso, devemos observar as características de cada planta, a exigência nutricional, o clima e o solo em que iremos trabalhar com essa planta, para que haja um desenvolvimento mais preciso. Com isso, ao utilizar a tabela proposta em aula, juntamente ao assunto do respectivo trabalho, foi realizado um planejamento de uma propriedade leiteira, em suposição a fim de evitar que as matrizes fiquem sem pastejo. Partindo da pastagem perene de verão, utilizaremos o Tifton 85,
pois mesmo que essa não seja utilizada rotineiramente para pastejo, ainda é possível realizar o processo de enfenação, silagem e pré-secado, pois esse é um feno de ótima qualidade e muito utilizado por produtores, com o intuito de controlar a acidez ruminal. O Tifton 85 é adquirido por mudas, o auge de sua produção ocorre no verão, no entanto, pode desenvolver-se no inverno também, mas com um período de descanso maior. Como perene de inverno, o curumim, capim elefante-anão, é uma boa opção, pois apresenta excelentes características nutritivas, fácil manejo e boa adaptação. O curumim é plantado através de mudas e cria touceiras nos meses de agosto e setembro, estando disponível para pastejo nos meses posteriores até maio. Para o inverno, devemos ter começado o manejo da aveia e do azevém no mês de março, onde seu manejo se posterga até abril, iniciando o pastejo no mês de maio, sendo prolongada a aveia até setembro e o azevém até novembro. Um fator positivo dessas pastagens é poder consorciar essas duas pastagens com o trigo e o centeio, proporcionando um ganho nutritivo, sendo que todos podem ser plantados com semeadores. O consórcio é viável pelo fato de misturar as sementes. Já no verão, para agregar com o Tifton 85, pode-se utilizar o sorgo forrageiro, onde seu plantio ocorre em setembro, iniciando seu pastejo em outubro, prolongando até maio. O sorgo é cultivado através de sementes e seu manejo é relativamente fácil. Tem valor nutritivo satisfatório e alta digestibilidade. Com essas variedades de pastagem, é possível formar um ciclo de pastejo dentro da propriedade, evitando o vazio forrageiro, alimentando com qualidade e quantidade o gado, assim gerando receita para o produtor. Estas foram as referências utilizadas para a construção deste trabalho. Assim encerramos a apresentação deste trabalho. Agradecemos a atenção de todos e qualquer dúvida pode ser enviada para o e-mail que está no fim do slide.